Bem-vindos todos os que conseguiram chegar. Eu estava de fato orando para o Flamengo ganhar ou perder no tempo regulamentar. Aí, Flamengo é um caso sério, né? E aí, 90 minutos, 1-1, eu falei, pronto, perdemos. Eu não sou flamenguista, perdemos nós aqui na reunião. Falei, vai ter prorrogação, porque era mata-mata. Se empatar, vai para pênaltis. O pessoal vai chegar às 9 da noite, os que forem. E aí depois eu fiquei mais contente, porque se fosse um jogo do Corinthians, ia ser muito pior, né? Mas como era do Flamengo, a geopolítica da sandice está mais concentrada lá no Rio, de onde a gente veio, e a cidade está parada, congestionada, coagulada desde ontem. E agora deve estar uma loucura alucinada, né? Com o Maracanã cheio de gente assistindo lá. Gabigol e tudo mais. E eu dormi. Eu estava muito cansado, dei um soninho, deixei lá ligado. Minha mulher flamenguista, olha como ela é. Eu sou botafoguense. E tá provado que eu sou. Estou vestido de Botafogo. E ela é flamenguista. E aí, eu ali ouvindo, eu só ouvi os gritos dela. Ai, ai. Eu acordava e dizia, diminui que eu estou dormindo. E eu fui e tal. Mas acabou que ela estava tão entretida com a nossa família, no grupo lá da família. Tem alguns fluminenses, vascaínos, a maior parte flamenguista. E estava aquela coisa, a família falando lá e mandando essas fotozinhas engraçadas que tem hoje em dia. Hoje explodiram várias delas em alusão ao Flamengo. E até o Cristo Redentor de Flamengo, enfim, é tudo flamenguista. E ela lá, no diálogo, eu acabei aqui dormindo, vi os gols que ela não viu, não é? Porque com a minha experiência futebolística, mesmo dormindo, eu sentia quando estava chegando um gol. Eu olhava, 1-1. Falei, esse pessoal vai empatar, vai ganhar. Aí, quando 90 minutos já estava chegando a hora, digo, eu vou me arrumar para a gente sair. E o Gabigol desempatou. Ela ficou nessa alegria flamenguista extraordinária, né? Vocês já ouviram o hino do Flamengo todo? É um negócio. Se fosse uma igreja que tivesse um hino daquele, a gente iria internar todo mundo, porque é um negócio. Tem uma frase que agora eu ia sair, não estava ouvindo. Em outras palavras, o cara estava dizendo, eu não sei o que seria de mim se não houvesse o Flamengo no mundo, que é Flamengo sempre até morrer. E vai, e tem essa frase, essa devoção sublime, seria a maior tristeza do mundo, não sei o que seria de mim se não houvesse o Flamengo no mundo. E eu falei, é difícil você jogar contra um time que carrega essa efusão religiosa, fanática, poderosa, é corintiano o fenômeno, né? Que se espalha por aí. E aí, graças a Deus, acabou no tempo regulamentar, deu para vocês chegarem aqui, e eu não creio que ninguém mais venha. Acho que o pessoal que ficou para o pós-jogo não está vindo, estão lá nos comentários e nas alegrias delirantes. A gente tem comentado esses dias, eu e Adriana, como esse ano de 2019 até aqui foi um ano extraordinariamente trágico. Quanta morte, meu Deus. Morte. Você vai ficando assim mais velho e aí vai aprendendo que quanto mais velho você fica, mais a morte chega perto de você por todas as razões. Primeiro porque você está andando para lá, todo dia é uma regressiva. Regressiva para a eternidade. E
a segunda razão é por causa dos teus amigos, porque um monte de amigo seu morre todo ano. E aí quando eu comecei, depois de 50 anos, a ver que todo ano a morte dos meus amigos aumentava, quando eu cheguei à idade que eu estou agora, completando 65 anos daqui a alguns meses, meu Deus, cada ano morre mais amigo. E esse ano eu comecei o ano com a morte de um grande amigo, do meu querido amigo Ricardo Boechat, com quem eu cresci desde os 12 anos de idade. E aí, em seguida, Brumadinho, e aí começaram a vir quase todos os meses, alguma coisa assim, sem falar das figuras públicas, que você conhece também, não são seus amigos, mas muitas delas são pessoas do meu encontro, no curso da vida. Muita gente morreu. E neste final de ano, nos últimos 45 dias, tem sido uma sucessão extraordinária. Essa semana foi incrível a quantidade de pessoas que partiram. E eu e a Adriana brincamos, o Senhor nos ajude a terminar esse ano, né? Nós. Porque nós chegamos do Rio e também tivemos que lidar com UTIs de pessoas da nossa parentela. Agora mesmo, antes de virmos para cá, uma grande amiga nossa, que talvez eventualmente esteja até nos assistindo nesse momento, quando nós entramos no quarto, umas 4 horas, tinha notícia da fraqueza, da falência orgânica da mãe. Se pensava que era uma coisa simples, solucionável com uma colonoscopia. E isso foi complicando, e em alguns minutos, ou hora e pouco, tomou uma gravidade e subitamente vem aquela frase: mamãe morreu. Aí a nossa amiga ligou lá da Europa, onde ela está, e a mãe dela morreu em Brasília. Nós moramos lá, mas não estamos lá esses dias, e viemos para cá, eu particularmente pensando no que essa quantidade de notícias enlutadas tem produzido na mente, no coração de tanta gente, porque não são só as mortes de pessoas, nós estamos assistindo um morrer generalizado de muita coisa, de valores, de significados, o que tem levado uma quantidade imensa de gente ao suicídio. E não só como antigamente, pessoas que se suicidaram porque não sabiam de Deus. Não. Agora, o maior índice de suicídios acontece entre cristãos e pastores. Mulheres de pastores, filhos de pastores, pastores nos Estados Unidos, está acontecendo de maneira epidêmica. No Brasil, vem crescendo enormemente, na América Latina, na Europa, mas nos Estados Unidos, particularmente, e a influência que os americanos evangélicos sempre tiveram sobre os evangélicos brasileiros, faz com que o mesmo espírito, as mesmas decepções, as mesmas tristezas, os mesmos perfis psicológicos de lá se manifestem aqui, e o resultado crescente do fenômeno, que tem centenas de derivações, não dá para haver uma simplificação e dizer que é uma coisa única que está acontecendo, é sindrômico, é uma quantidade imensa de fatores convergentes que tem gerado essa agonia existencial e psicológica, que tem levado uma quantidade enorme de pessoas a tirarem a própria vida
ou a existirem num estado de depressão crescente, de pânico, de medo. Você hoje encontra crianças de 6, 7, 8 anos, não só com depressão, mas com síndrome do pânico, com pavores inexplicáveis, choros. Cada vez mais o fenômeno da automutilação está presente, não só entre adolescentes, mas começando até entre crianças, que começam a se morder-se, roer-se, afligir-se, ferir. Há uma angústia latente, coletiva, crescente, que está atingindo a infância e rompendo, quebrando os paradigmas psicológicos de antes. Antes se via esse fenômeno com um pouco mais de frequência entre adolescentes e meninas. Agora não, começou na infância, entre meninos e meninas, se espalha pela adolescência e na juventude mais adulta, a coisa deixa de ser a mutilação pequena, física, e se está apelando para as grandes mutilações ou para os grandes entorpecimentos. Por exemplo, um dos fenômenos de morte mais intensa hoje nos Estados Unidos é o uso de opioides, de analgésicos potentíssimos, poderosos, cada vez mais fortes. Se você toma com regularidade, tem alguns que se diz não tome esse analgésico por mais de 5 dias seguidos, de tão fortes que eles são. E tem outros muito mais fortes. A possibilidade de uma overdose é just like that, fácil. Um exagerinho a mais pode parar uma função orgânica ou cardíaca e o indivíduo se vai. Não é fácil viver no tempo que a gente está vivendo, não é mesmo? É por isso também um fenômeno como o jogo do Flamengo ganha essa intensidade de natureza apaixonada, existencial, porque é praticamente uma necessidade psíquica, de extravasamento, de catarse, de grito. Vocês vejam, por falar em extravasamento, catarse e grito, que os próprios cultos cristãos estão cada vez mais expressando catarses. A grande maioria das reuniões cristãs não tem um indivíduo falando o tempo que eu falei até agora, apenas. Já seria, na maioria das comunidades, muito tempo, sem interrupção, para rodar, para girar no peão, para bater um pé, para fazer um reteté, para se alucinar, e vai cada um para um lado, é um negócio assim que você... Bom, quando eu me converti, se eu visse um cenário daquele, eu ia entrar repreendendo tudo em nome de Jesus, sai! E tal, porque eu me converti no meio da maior manifestação demoníaca do país, na década de 70. Não tinha lugar onde você pregasse, onde o pessoal não caísse possesso, de verdade. Não era essa possessãozinha histriônica, histérica, de necessidade catártica das pessoas, ao invés de ser uma manifestação demoníaca em si, é a manifestação da angústia de existir. E quem olha aqui da frente não vê nada disso acontecendo. Enquanto eu estou falando, tem tanta gente simpática, consentindo comigo com um sorriso. E olha que eu estou falando coisa feia, né? Pessoal, é isso mesmo, estou de acordo. Mas só Deus sabe as tremulações interiores de cada um, ou as agonias que cada um carrega aqui. Os filhos adolescentes,
com dores que a gente não consegue resolver. São pessoas da família que não conseguem levantar para trabalhar. Além da crise do desemprego, tem a crise daqueles que, mesmo com emprego, estão tendo dificuldade para se pôr em pé e ir tentar ganhar a vida, porque a angústia inexplicável, esse borboleteamento incessante de agonia, sem causa aparente ou sem tópico manifesto, está presente em cada família aqui. Não tem ninguém aqui que não tenha um primo nessa situação, uma irmã, um irmão, um filhote adolescente ou jovem, um marido, ou a mulher, de modo que nós não estamos falando de algo que a gente precisa sair indagando aonde está acontecendo, porque você sabe o que está acontecendo na sua vida, na sua família, na sua casa ou entre os seus melhores amigos. E as angústias, você fica pedindo a Deus que não cheguem até você, porque é algo tão inexplicável, tão não palpável, que atinge a pessoas impensáveis, que de repente você vê não conseguirem mais dar conta do viver. Tem pai, tem mãe, tem mulher, tem marido, tem filhos, tem emprego, sobrevivem, podem viajar, podem fazer coisas que antigamente eram as propostas de ânimo existencial para as pessoas e hoje já não são, já não servem, já não atendem. E o pior de tudo isso é que você constata que essa angústia era antes um fenômeno da classe média e dos ricos, ou seja, daqueles que, tendo alcançado tudo, verificavam que tudo o que alcançavam não era o bastante para lhes satisfazer. Eu estou há 46 anos ministrando a palavra, atendendo gente aqui no mundo inteiro. Era isso que eu via, uma estatística diante dos meus olhos. Os ricos se suicidavam mais. A classe média, culta, academizada, se angustiava, se deprimia, se suicidava mais. Os pobres não. Não havia suicídio na favela. Não havia depressão na favela. Porque a necessidade da sobrevivência faz com que essa angústia existencial seja afastada da existência. Enquanto você tem que brigar todo dia pelo pão, pela água e pelo telhado, não sobra tempo para a frescura existencial que antigamente só alcançava aqueles que já tinham resolvido tudo e descobriam que a solução de todas as coisas não os solucionava. Então, durante muito tempo, a maior parte dos meus conhecidos e amigos ou pessoas que eu atendia que se matavam eram pessoas nesse nível e nessa categoria de solução financeira, econômica e social. Agora não. Agora você vê crianças pobres se matando. O que mostra que a dor da alma ficou mais aguda do que a dor da fome. Em muitos lugares e para muitas pessoas. Você só chegava nesse nível de desespero existencial confessado depois que você solucionava o problema do pão, da água e da moradia. No mínimo. Ou do estudo, ou da luta por alcançar os objetivos estabelecidos pela sociedade como sendo aquilo que você tinha que atingir. E uma vez alcançado e atingido o objetivo, e o coração continuando vazio, começavam as questões vinculadas ao anestesiamento, às drogas, à bebedeira como estado de entorpecimento para diminuir a dor.
E depois a solução suicida. Agora não. Agora, com fome, sem fome, a agonia cresce tanto que as pessoas não estão precisando se desiludirem com as soluções relativas propostas para então apelarem para algo trágico. A depressão, o pânico se socializaram em todas as camadas da sociedade humana no ocidente da Terra, especialmente, e está atingindo o mundo inteiro e se tornará um fenômeno planetário, como Jesus disse que seria. Que essa agonia haveria de vir e atingir a todos quantos habitam a face da terra. Isso está em Lucas 20, 21, 22, em textos e lugares diferentes das falas, dos olhares futuros de Jesus acerca da humanidade. E esse tempo chegou. E a gente está entrando nele, é só o começo. Porque nos próximos anos, vocês jovens aqui, e eu, se viver mais 15 anos, mais 20 anos, assistirei cada vez mais o cumprimento do que se diz no Evangelho, de que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Cada vez mais. Quem tem me ouvido, especialmente os que me ouviram esse ano inteiro, e eu falo todo dia, e falo muito, talvez até demais, todos os que me ouviram me viram bater nessa tecla o ano inteiro, e eu vou continuar falando sobre isso, porque o fenômeno só apenas crescerá. Aí você diz, e o que você veio nos dizer hoje aqui? Bom, já estou dizendo, na esperança de que o que eu estou falando esteja encontrando agasalho no coração de todos os que estão aqui, de todos os que porventura estejam nos vendo nas plataformas sociais, nas lives. Eu, no entanto, quero ler um texto da Bíblia que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas vocês verão que tem tudo a ver. Está no livro de Números, no Velho Testamento, no capítulo 21, que diz do verso 16 em diante: dali partiram o povo de Israel, sob o comando de Moisés, partiram para Beer. Beer, em hebraico, significa poço cavado pela mão do homem. É diferente da fonte que brota sozinha, que explode na superfície. Beer é aquilo que a gente faz, é a água que a gente procura, é a tentativa humana de se dessedentar, fazendo esforço pessoal para atingir a essa saciedade, como era o caso deles, peregrinando no deserto. Um dos problemas mais frequentes e uma das situações mais recorrentes em relação à murmuração do povo de Israel, conforme historiada aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia, tinha a ver com sede, claro, no deserto. E de vez em quando eles ficavam sem alternativa. E essa é uma situação desse tipo. Partiram para Beer. Nesse tempo, esse lugar para onde partiram não tinha ainda nome. Essa é uma descrição retroativa.
Quando o evento aconteceu, eles partiram para um determinado lugar. Quando eles chegaram nesse lugar, se diz: este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés. Ou seja, essa é uma narrativa retroativa. Eles só tinham ido. Quando chegaram lá, o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e eu lhe darei água. Ajunta o povo e eu lhe darei água. Por isso é que o nome do lugar sem nome passou a carregar o nome de o lugar do poço, o lugar do esforço pela água, o lugar da busca humana da saciedade, onde a promessa divina encontra o esforço humano em ação, em manifestação. Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico. É tudo muito extraordinariamente louco. Deus diz: vai para lá. O povo está com sede, não tem nada lá. Chega lá, Deus diz a Moisés: ajunta o povo. E quando eles se ajuntarem, eu lhes darei água. Mas eles vão ter que participar do processo. Eu lhes darei água, mas eles terão que buscar essa água. Eles terão que manifestar uma sede proativa na direção da solução pessoal. Eles não vão encontrar uma rocha da qual brotam águas vivas, como em alguns episódios anteriores. Não. Agora, nesse tempo, nessa hora, a ação é diferente. Ajunta o povo e eu darei água a eles. E quando o povo se ajuntou, eles começaram a cantar: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com cetros, com seus bordões, brota o povo, entoai-lhe cântico. Essa é a poesia que no texto hebraico do Velho Testamento fica linda, com rima, com melodia, com encantamento da poesia. Em português é uma mera tradução, mas no hebraico tem uma melodicidade em tudo, de modo que é um cântico belíssimo. E a cena é essa: eles estão com sede, não tem água. Deus diz a Moisés: leva-os para ali. Quando chegaram ali, Moisés diz: reúna-os, eu lhes darei água. Eles se reuniram e os príncipes do povo pegaram os seus cetros, seus cajados, seus bordões, seus instrumentos variados, seus apetrechos de adagas, espadas, abordões e cajados, e começaram a furar o poço. Só terra seca, não tinha nada. E eles foram cavando o poço no chão seco e árido, enquanto cantavam essa melodia juntos. Brota, ó poço, é uma evocação. Brota, brota. Vocês imaginam aqueles milhares de indivíduos no deserto com sede, impotentes. Ao mesmo tempo, romperam a lógica
da própria sobrevivência, e começaram a cantar para o chão seco do deserto. Brota o poço, brota o poço. Entoai-lhe cânticos, eles estão convidando uns aos outros para cantarem para o poço que não era, que não havia, que não existia, por uma água que não tinha chegado. E se anteciparam aos fatos com uma atitude de louvor, de exaltação de Deus, de fé, de loucura, a loucura da fé, que faz poesia para o chão árido, que evoca da aridez a água que ali não há, a umidade que ali não existe. Usam seus cetros e apetrechos, e aqui se diz que são os principais do povo, os príncipes e os nobres, cantando e evocando: vem, vem, brota, brota. Cantem ao que não existe, o que existe virá. Brota o poço. Poço que está sendo escavado por mãos humanas, por todos os que, na sua nobreza, se dedicaram em fé a esse ato de coragem enlouquecida. Os bordões, os cajados, os cetros, os instrumentos de poder da antiguidade, as simbolizações, tudo isso entregue ao serviço do escavamento de uma água que só existia na mente de Deus. E em lugar mais nenhum brota o poço. Entoai-lhe cânticos. E a água brotou. O texto não diz, então a água brotou. A poesia e a narrativa em si, quando chama o lugar de Beer, poço feito pela mão do homem, antecipa na narrativa escrita aquilo que na história aconteceu de outro modo. Aconteceu como eu acabei de falar, mas ficou registrado como está escrito. Ou seja, o texto que está aqui foi escrito, claro, a posteriori. O lugar que não tinha água agora já tinha nome. Na narrativa, o nome precede o acontecimento, mas na história foi o acontecimento que deu nome ao lugar. Foi essa ação, dessa evocação da água, da solução no absurdo da não solução, foi o que fez com que a água fosse subindo de repente, a terra foi umedecendo-se, uma pequena poça foi aparecendo e eles foram aprofundando a escavação e de súbito um açude começou a aparecer com água o bastante para não deixar o povo perecer. É só nesse espírito, minha gente, que a gente vai conseguir atravessar o deserto no qual nós estamos. Só nesse. Porque não tem água à vista. Não haverá. O que nos espera é inteligência artificial, prostituta robô, marido robô, a gente já tem muito também, hoje mesmo. A profissão das prostitutas vai cair em declínio, porque vai ser muito melhor ter uma faz-tudo inteligente que você diz, Alexia, silêncio. Aí ela cala. Elas vão ter textura de carne,
biosintética. Se você beijar a boca, o lábio vai ser gostoso, vai ter até cheiro, hálito bom. A inteligência é a do download que você baixar para ela ou para ele. E a humanidade vai ficar cada vez mais vazia de encontro. E as presenças desses agentes futuros de relacionalidade entre o homem e a máquina não vão atender à necessidade do coração, porque a alma não é pós-moderna, a alma não é feita de inteligência artificial, ela quer encontrar um outro igual e semelhante, que morra como ele e que não seja apenas um cumpridor de ordens. Ou seja, os melhores cenários que o futuro nos oferece não trazem água para a satisfação do ser. Como Jesus disse, a água do amor, a liquidez da alegria, do amor, do afeto, desapareceria da terra toda, ficaria apenas em alguns. Mas por se multiplicar a loucura, o amor se esfriaria de quase todos. E o que nos alimenta vivendo todo dia é amor. Por menor que seja, são esses sentimentos e essas dívidas e essas alegrias e esses privilégios e esses vínculos batizados e enlaçados por amor, as nossas únicas motivações para levantar e viver todo dia. À medida em que o amor vai morrendo e o ódio vai crescendo, as hostilidades vão aumentando, o poço natural da vida vai secando, o deserto se instala como cenário inóspito para o ser, morre a alegria de existir, de viver, o que sobra é essa agonia e impotente de não soluções. E eu vejo todo dia, vejo todo o tempo, vejo o dia todo, praticamente, o que acontece nessa peregrinação no chão da ausência total de umidade e de água espiritual para atender à necessidade humana. Aí, como nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e a palavra que sai da boca de Deus está sendo morta todo dia pela religião, pela mentira, pela falsificação de Deus, pelo Jesus das miragens, pelas promessas falsas. E uma das principais razões para os pastores no ocidente do planeta estarem se suicidando tanto é pela certeza de que aquilo no que eles colocaram a sua fé, ou seja, não em Jesus e no Evangelho, mas no cristianismo e na igreja, já demonstraram sua falência. Já faliu na Europa, está dando as suas esperneadas nos Estados Unidos, se agarrando no cetro da política para ver se poder humano e de imposição de hábitos e costumes, assim como está acontecendo também no Brasil, pode dar a eles algum tipo de significado, ou seja, as nossas vidas, os nossos valores serão mantidos, o nosso mundo não acabará, mas eles sabem que está acabando e vai acabar. E aí radicalizam, agarram-se às miragens, onde não há de fato água para atender a necessidade, nem para satisfazer o ser.
Eu vejo todo dia a crescência desse futuro horrível e inóspito. E assisto à morte da fé no coração da maioria. E é porque a fé está morrendo, e é um fenômeno morrente no coração de muitos, é que a desistência da vida e o abismamento na não solução vai tomando conta da mente e do coração, e as pessoas vão desistindo. Mais do que nunca, essa é a hora para se dizer: ajunta o povo e eu lhe darei água. Ajunta o povo não significa frequente uma congregação. Também, quando congregar é bom, congregar faz muito bem. Mas ajunta o povo num sentido muito mais profundo, de que nós precisamos encontrar a nossa identidade em Deus. Nós só somos povo com significado se formos povo de Deus. Um povo reunível, ajuntável, em torno do nome do Senhor e da palavra dele e da soberania dele. Hoje você tem templos abarrotados e vazios de genuína alegria, vazios de fé, vazios de um amor que atenda à necessidade da vida, vazios. E você vê que a multiplicação do fenômeno religioso não tem nenhuma correspondência com a satisfação existencial desses que frequentam os ambientes da religião, mas continuam vazios, ocos e angustiados, porque não estão ajuntados. Eles frequentam, mas não é em torno da palavra. Não é a voz de Deus, o Evangelho de Deus, que é o centro da convergência. Ao contrário, é busca de prosperidade material, de soluções para o imediato, só de cenários estilo Black Friday da alma. São descontos que são oferecidos, ou são palavras de magia que são propostas. Nada além disso. E à medida em que as pessoas experimentam, vão caindo em frustrações imensas, e não tem frustração pior do que aquela que se estabelece como o fracasso de Deus na minha vida. O indivíduo pensa que aquilo é Deus, pensa que o que ele está ouvindo é palavra de Deus, pensa que aquelas promessas são promessas de Deus, quer crer que sejam, porque ele não quer nada mais profundo também, e depois de um tempo ele descobre que até aquilo raso que lhe era proposto não tinha absolutamente nada a ver com Deus. E aí a solidão é esmagadora. Um ateu tem mais recursos de auto-engano para prosseguir do que um cristão em cuja vida Deus faliu. O desespero é muito maior, a vontade de morrer é muito mais intensa, acreditem em mim. O que eu vim dizer a vocês? Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de você encontrar a sua identidade em Jesus e no Evangelho. Ajunta o povo. Eu venho com essa agonia desde menino, porque eu comecei a pregar garoto, um homem idoso e jovenzinho, com uma ardência profética que nasceu em mim como se eu fosse um velho.
Foi o que eu fiz a vida inteira até aqui. Estou ficando velho, mas a ardência não passou, ela está se renovando em mim. E a minha mulher testemunha de que nos últimos 2 anos e meio ela cresceu bastante. Há 2 anos e meio atrás, um pouquinho mais do que isso, eu estava uma noite numa agonia, uma aflição, não sabia por onde pegar mais. Tipo, eu já fiz de tudo, e agora? O que eu faço? Na varanda lá de casa, ela veio por trás, orou comigo. Eu estava numa inquietude: Senhor, me mostra a tua vontade. Tem algo que precisa ser feito e eu não sei onde começar, por onde começar. Eu já fiz tanta coisa na vida para tentar comunicar essa esperança ao máximo possível de pessoas. E agora? Tudo tinha entrado num ocaso enorme. O que eu estava assistindo e estou é o crepúsculo das esperanças no coração humano. E aí, nesse dia eu estava angustiado. No dia seguinte, Deus me deu uma alegria enorme. A Polícia Federal chegou lá na porta da minha casa com um mandato de prisão. Aí eu olhei e falei: ó, quem sabe, né? Isso era um negócio do Fernando Henrique Cardoso, de 21 anos atrás, onde o Lula tinha entrado e mentido um monte de coisas. Eu achei tudo tão patético que deixei para lá. Deixei tanto para lá que correu a revelia. E ninguém queria me prender, eu não sabia. Que onde batia, parava. Não, esse é um homem de Deus, eu me converti com ele, não, vamos deixar isso para lá. E foram deixando. Até que chegou uma ordem, em março daquele ano. E eu estava saindo para Israel, fui para Israel, viajei, fui para a Turquia, fui para a Europa, voltei, saí pregando por aí. E a Polícia Federal com aquela ordem para ir lá em casa, e ninguém queria ir. Porque a maioria ali tinha se convertido comigo, a mãe tinha se convertido, tinha gente que eu tinha batizado, tinha outros. Vocês não têm ideia da maravilha, do testemunho que eu ouvi de Deus. Eu tinha que ir para aquele lugar para ver como durante todos esses anos a misericórdia de Deus me habitou, o poder de Deus está em mim, o Evangelho de Deus é vivo em mim, e a minha vida deu fruto, fruto, fruto e fruto. Os 2 que foram me pegar, um estava chorando, me mostrou o papel com lágrimas. Ninguém queria vir, a gente tirou no palitinho. Esse negócio estava lá há 3 meses. Ninguém queria vir, o superintendente dizia: não vai não. Até que chegou uma hora que disse: hoje, infelizmente, hoje alguém tem que ir. Aí eles foram xingando o mundo inteiro dentro do carro, foram num carro sem caracterização, nós não queremos que ninguém veja. Eu falei: não tem problema, meu irmão, eu estou noutra. E ele chorando, o rapaz da frente, o outro indignado. Chegamos lá, o moço que veio me atender para fazer a minha ficha, chamado Davi, falou um palavrão, sabe esses palavrões maravilhosos? Quando o cara fala aquele palavrão de indignação justa. Tanto ladrão para a gente prender, eles vão pegar logo um homem de Deus, um dos poucos que sobraram. Eu não vou fazer sua ficha, não me nego, eu não vou para entrar para a história fazendo sua ficha aqui dentro. Vem fulano, aí ninguém queria fazer minha ficha. Aí eu falei: me dá que eu preencho. Aí me levavam para lá e para cá com aquele amor todo. Aí falaram: não, manda chamar o senhor advogado, porque a gente expulsa o senhor daqui com qualquer papel. Aí nada, o advogado que já tinha me ajudado em algumas coisas menores, estava viajando, estava em Goiânia. E a nossa filha advogada
e outra é que se juntaram para tentar fazer aquilo correr, mas não dava tempo. Me levaram lá para dentro, para uma sala, estava preso numa outra o governador, o vice, um deputado federal, tinha uma companhia interessantíssima, um senador. Eles, ô reverendo, eu falei, tudo na graça de Deus, e vocês? Eles meio cabreiros, né? E eu numa alegria. E me puseram numa sala com um sofá gostoso, ó, fica aqui. Eu dormi 3 horas, deitei e dormi. Quando eu acordei, me mostraram pelo vidro a Adriana lá fora com os nossos filhos, a bichinha chorando lá fora, assim, ela não podia me ver, eu é que a via daqui de dentro. Aí eu chamei o rapaz e falei, que coisa maravilhosa, o que vocês fazem aqui para ficar com esse cheiro de jasmim? Aí ele falou, o quê? Eu falei, jasmim, você não está sentindo jasmim para todo lado? Eu pedi para ir ao toalete, eu fui até lá, só jasmim. Entrei do toalete, aquela coisa divina, um cheiro penetrante. Eu saí e falei, não é possível, você não está sentindo? Ele falou, não é só o senhor que está sentindo isso. Vai ver que é para o senhor. Eu falei, com certeza é. E aí chegou 5 da tarde, era hora de eu ir para Papuda, já que não tinha chegado ninguém, eles não queriam que eu fosse. Falei, eu prefiro ir logo, porque está claro, é dia, deixa eu chegar lá e encontrar o meu catre, para passar uma noite boa. Aí eles, o senhor parece que nem está indo ser preso. Eu digo, não tem ninguém, nem poder nenhum na terra, com a capacidade de me prender, vocês estão entendendo? Eu posso até ficar confinado, mas preso nunca. Não tem poder na terra com capacidade de me prender. Aí tinha que ir ao Instituto Médico Legal para fazer o exame. Eu já fui tirando camisa, fui querendo tirar calça, todo mundo com vergonha de mim. Não fica nu, não. A gente não quer ver o senhor nu. Pode ficar de roupa, eu vou só assinar aqui que o senhor está todo bem, não sei o que, pode ir. Aí para conseguir entrar na Papuda foi outro problema. Havia 6 moças na recepção para o encaminhamento, 4 das quais me assistem todo dia. Aí uma começou logo assim a chorar, dizendo, não é possível, não sei o que. Eu falei, fica calma, minha filha, deixa eu entrar logo, que é para eu pegar a luz do dia. Aí disseram, manda ele lá para lugar tal que é melhor. Os carcereiros foram me levar. Um tinha se convertido comigo numa cruzada minha em Anápolis. É um do olho verdinho. Um outro, a mãe, que tinha se convertido comigo, o pai comigo, não sei o que e tal. Eles não queriam fechar a grade. Me levaram lá e não, a gente não vai fechar isso. Eu falei, então tá bom. Eu entrei, paf! Me prendi. Aí um deles botou a cabeça na grade e começou a chorar. E eu botei a mão sobre ele, orei e pedi que o Senhor o acalmasse, que estava tudo bem e que eu estava livre. Eu estava ali por um propósito superior. Aí quando eu entrei, que eu virei de costas com a minha ordem de prisão na mão, eu dou de cara com o senador Luiz Estevão. Reverendo Caio Fábio, que traz o senhor aqui. Aí eu falei isso aqui, ele falou, não, é o primeiro caso na história do Brasil de um indivíduo ir para a prisão por isso. O senhor deve ter tido um advogado que trabalhou muito para botar o senhor aqui, porque do contrário é impossível. Isso aqui não é crime de natureza nenhuma, só pode ser um desleixo absoluto para trazer o senhor aqui. Eu disse, da minha parte foi total. Provavelmente o advogado tem ajudado também. Aí fui, mais da metade do presídio me conhecia, tinha gente que tinha se convertido comigo em 1978 em Manaus, que estava presa lá. Meu irmão, eu estou aqui. Aí me contavam as histórias. Os carcereiros não quiseram fechar o cárcere nessa noite,
ficamos com tudo aberto até 9h30 da noite para eu poder pregar para o contingente todo, e no dia seguinte, de 6 horas em diante, era só pregação. Enfim, fiquei 3 noites e 4 dias. Na sexta-feira, a Adriana esteve lá com meu filho Davi, e ela mesma viu o que estava acontecendo no lugar. Brota ao poço, entoai-lhe cânticos. É esse poder que chama a água, não importa o deserto no qual você esteja, e ela vem e ela brota. De lá para cá, eu da saída já trouxe comigo não sei quantos. Acabou que houve presidente da República que foi para a prisão por causa da minha. Aconteceram tantas coisas que estão para além da necessidade de serem aqui narradas, e são profundas e íntimas e sérias demais para que eu as divulgue, mas que mostram a soberania total de você ter sido colocado, como eu fui, num lugar como aquele. E para mim foi uma experiência de graça, de luz. A minha oração é: Senhor, por onde eu começo? E o Senhor disse: olha, que tal a Papuda? E a Papuda encheu meu coração de alegrias juvenis, de ânimos que nenhum spa da terra produziria em mim, nenhum retiro, nenhum encontro, nenhum ajuntamento de irmãos. Foi uma evocação de água no deserto, e aquela alegria de ver o cetro de Deus da minha mão, abrindo e cavando e trazendo a água aonde não havia água. Uma experiência que trouxe de volta alegrias imensas para o meu ser, e um louvor contínuo e uma determinação de, em nome de Jesus, abrir poços feitos pela mão humana e provocados pela palavra de Deus, onde quer que Ele me ponha até o fim da minha vida. Aí você pergunta: e o que essa história tem a ver com o que você vinha dizendo? Ora, eu vinha dizendo que os dias são horríveis, são maus. O que eu vinha dizendo é que se nós não tivermos a consciência de que para viver nesse tempo, ou em qualquer circunstância, ou em qualquer situação ou adversidade, precisa existir esse ouvido aberto para essa voz que diz: ajunta o povo, reúna-se com o povo, e aprenda e reaprenda a sua identidade, o seu significado, quem é você nessa peregrinação. Fala com esse chão de poeira, ordena a minha palavra de alegria, professa a fé na minha soberania, e você vai ver as águas brotarem aonde não havia água. Foi o que eu fiz a vida inteira, é o que eu voltei a fazer com alegria muito maior.